Olá, seres de luz, me chamo Flávio De Silva e está começando mais um vídeo do Consciência Astral. Bom, hoje vamos falar sobre um tema muito importante que vem acometendo aí muitas pessoas nos tempos que vivemos, né? Que é sobre a autodestruição. É o poder que temos, né, de maneira negativa de estar ali sempre se colocando em situações ruins, emocionalmente falando. Está sempre se mantendo num estado muito baixo. Então vamos falar sobre isso. Pare de se maltratar. Como enfrentar os nossos problemas, né? Primeira coisa que temos que falar é justamente sobre isso. As emoções presas que destroem, né? A gente começa esse processo de uma maneira muito sutil e eu diria que até sorrateira, porque sempre começa com um sentimento ali, uma dor leve que a gente não coloca para fora, vai acumulando, vai empurrando com a barriga, como se diz, e depois vira um grande problema emocional, levando inclusive até para problemas maiores como depressão, né? Então, a gente precisa se apegar mais à questão da prevenção, eu acredito, porque a partir do momento que você cria esse costume de estar sempre conversando, desabafando com as pessoas ou até fazendo essa autorreflexão é muito importante, porque a gente evita muitas coisas tratando coisas pequenas uma por uma, né? Então, não deixe que seu problema se torne algo maior, a famosa bola de neve, né? Porque isso gera impactos negativos energéticos que são muito grandes. Além de a gente ter toda uma questão psicológica e emocional, arranjamos outro problema, que é o espiritual, e ele é muito poderoso, né? No sentido de influências, interferências de espíritos inferiores, porque quando temos esse tipo de comportamento, quando permanecemos em um sentimento negativo, a nossa frequência cai, né? E é justamente isso aí que traz a presença desse tipo de espírito. Eles vão ali te influenciar com mais pensamentos ruins, com mais ideias, né? Que vão sempre te colocar para baixo. Você vai ficar ali vivendo aquela coisa o tempo inteiro, né? Sempre se limitando a sofrer. Então é muito importante que a gente sempre cuide da nossa frequência. Já falamos isso em outras oportunidades no nosso curso de espiritualidade, né? Recomendamos também que vocês assistam, quem não assistiu, porque a frequência ela é extremamente importante. Quando você observa a escala de Hawkins, né? Onde temos a possibilidade de alcançar de 0 a 1000 Hz de frequência, e você, num estado de sofrimento, vibra em 100 Hz, por exemplo, às vezes menos do que isso, é realmente uma situação muito grave, muito preocupante, porque a frequência dos obsessores, por exemplo, é justamente essa, exatamente a mesma que a nossa quando estamos em estado de sofrimento. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso à frente, mas é necessário que se faça também métodos para elevar sempre a nossa frequência, né? Para que a gente não passe também por uma questão de vulnerabilidade espiritual, porque os problemas nascem quando ultrapassamos esse limite da prevenção que eu falei inicialmente, né? Porque quando entendemos que nós criamos nossa própria realidade, a gente passa a entender que a culpa não é das outras pessoas, né? Não é do mundo, da sociedade. E é muito importante perceber isso, porque é justamente esse tipo de ponto de vista que nos coloca em muitas situações delicadas. A gente sempre acha que as pessoas são as piores possíveis, que as pessoas odeiam a gente, né? E coisas do tipo. Então, a gente precisa entender que nós criamos nossa própria realidade, porque você cultiva maus pensamentos, aí atrai cada vez mais negatividade, aí entra a questão dos espíritos depois e vai realmente criando todo um sistema, toda uma estrutura que é muito forte para sempre nos derrubar. Tem um poder imenso essas ferramentas que nós mesmos utilizamos contra a gente.
Então, a escolha deve ser sempre se cuidar e buscar elevar a nossa frequência. Isso pode ser feito de uma maneira muito simples, com conversas, meditação, música, oração, principalmente músicas, porque posso falar por experiências próprias, né, que quando nos concentramos e sintonizamos de fato com a música boa que escutamos, a música que gostamos, naquele momento ali, pelo menos naquele dia, seus problemas vão desaparecer, vão dar um tempo. E isso vai facilitar muito o nosso bem-estar, nossa saúde mental, que é algo que sempre temos que colocar como uma prioridade. Porque o que acontece é o seguinte, quando passamos por problemas, nossa mente, né, no estado de evolução que estamos, temos a tendência de querer nos enfiar cada vez em buracos mais fundos. Então, essa é a principal orientação para que a gente não sofra por tanto tempo, né? E a terapia também tem uma importância muito grande, porque além de você estar ali conseguindo ter uma pessoa para conversar, você vai conseguir de maneira técnica limpar crenças, traumas e parar de viver, né, esse problema o tempo inteiro, que seja qual for o problema que você está passando, né? Porque o terapeuta ele usa poderosas ferramentas ali para lhe proporcionar o bem-estar, a paz que você precisa ter e que você merece ter. Então, é muito importante também a gente procurar a ajuda de um profissional, dependendo da situação, né? Recomendado é que você veja o nível também. Existem situações que podemos resolver facilmente, começando a trocar os hábitos ruins por bons hábitos, ressignificando as coisas, entendendo as coisas como não tão negativas assim. Tem coisas que a gente consegue se virar sozinho, se preservar bons hábitos, usar boas estratégias, mas existem situações que realmente é muito complicado de você sair de uma maneira independente. Então é recomendado que procurem um terapeuta, né? Qualquer tipo de terapia é válida, é útil para essas questões emocionais, né, e etc. E aqui fica uma frase muito interessante no final, uma frase que eu achei muito interessante sobre esse tema aqui, que é do Espírito Emmanuel, né? Ele fala aqui: seja qual for a dificuldade, recorda o todo misericordioso que não nos esquece, né? Então, a gente deve sempre procurar nossa fé também, além disso tudo, porque ela tem um papel importantíssimo, né, no ato de você se aproximar, se conectar com Deus de uma maneira verdadeira. Você também tem uma facilidade muito maior de vencer as suas dificuldades, né? Então a gente deve também se apegar a Deus, né? Essa é a mensagem que fica aqui para o final. Muito obrigado, se inscreva no canal, curta o nosso vídeo. Até a próxima.